Em uma luxuosa mansão sufocada por um silêncio sepulcral no Morumbi, um pai desesperado busca uma solução para seu filho de 7 anos, que não pronuncia uma palavra sequer desde o misterioso desaparecimento de sua mãe 2 anos atrás. Depois que 23 cuidadoras falharam, uma nova e enigmática mulher chamada Sofia chega como uma última esperança. Mas ela não é como as demais. Traz consigo uma calma inexplicável e um véu que oculta não apenas parte de seu rosto, mas também um profundo segredo. Que poder se esconde em seu passado? Será ela capaz de romper o feitiço de silêncio que aprisiona o pequeno Léo? Ou sua chegada desatará uma verdade que ninguém está preparado para enfrentar? Ricardo Santos fechou os olhos por um momento, tentando controlar a angústia que o consumia há 2 longos anos. Sua casa, uma das mais elegantes do Morumbi, em São Paulo, havia se transformado em um lugar silencioso e sombrio desde que seu filho Léo parou de falar. Foi quando a agência de empregos ligou pela manhã, informando que, finalmente, haviam encontrado alguém disposta a trabalhar com o menino. Ricardo suspirou fundo, sabendo que esta seria mais uma tentativa destinada ao fracasso, como todas as outras 23 profissionais que haviam desistido de seu filho. Senhor Santos, disse a voz feminina suave ao telefone. Meu nome é Sofia Rojas. Gostaria de conversar sobre a vaga de cuidadora. Senhora Rojas, preciso ser honesto com a senhora. Meu filho tem 7 anos e não pronuncia uma palavra há 2 anos. Já tentamos de tudo, desde os melhores psicólogos até terapeutas especializados. Nada funcionou. Entendo a situação, senhor. Tenho experiência com crianças em situações difíceis. Quando podemos nos encontrar? Ricardo hesitou. Havia algo na voz daquela mulher que o tranquilizou. Uma calma que ele não sentia há muito tempo. Pode vir hoje à tarde, às 3 horas. Perfeitamente. Só preciso mencionar uma condição um pouco inusual. Uso um véu que cobre parte do meu rosto devido a uma marca de nascimento que me causa constrangimento. Espero que não seja um problema. Ricardo achou estranho, mas seu desespero era maior que qualquer preocupação estética. Claro, sem problemas. A estarei esperando. Naquela tarde, quando a campainha tocou, Ricardo desceu as escadas de mármore de sua mansão. Dona Carmen, a governanta que trabalhava com a família há 15 anos, abriu a porta principal. Deve ser a nova cuidadora, murmurou a mulher mais velha, observando a jovem que estava na entrada. Sofia Rojas aparentava ter cerca de 28 anos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque elegante e realmente usava um véu delicado que cobria o lado direito de seu rosto. Vestia um uniforme simples, mas impecável, e carregava apenas uma mala pequena e desgastada. Boa tarde, senhor Santos, disse ela, estendendo a mão. Ricardo apertou sua mão e notou que tremia ligeiramente. Nervosismo, imaginou. Seja bem-vinda, senhora Rojas. Vamos conversar na sala de estar. Enquanto caminhavam pelos corredores amplos decorados com quadros caros, Sofia observava tudo com atenção, como se estivesse memorizando cada detalhe. Léo está em seu quarto? Perguntou ela de repente. Ricardo parou e a encarou. Como sabe o nome do meu filho? Não o mencionei no telefone. Sofia corou e baixou os olhos. A agência me informou alguns detalhes básicos. Desculpe, achei que o senhor soubesse. Sentaram-se na sala ampla com poltronas de couro bege. Ricardo observou que Sofia mantinha a cabeça ligeiramente virada, sempre escondendo o lado direito do rosto. Senhora Rojas, preciso que entenda a gravidade da situação. Léo era um menino normal, falante, alegre. Depois que ela partiu, ele simplesmente parou de falar. Não emite um som, não interage, não brinca. O que aconteceu com sua esposa? Perguntou Sofia suavemente. Ricardo sentiu o peito se apertar. Mesmo depois de 2 anos, falar sobre Isabel ainda o destroçava. Isabel nos deixou depois de uma discussão terrível. Tivemos problemas graves e ela decidiu que seria melhor partir. Léo presenciou nossa última briga e desde então... Sofia assentiu, parecendo compreender a dor daquele homem. Onde ela está agora? Não sei. Simplesmente desapareceu. Deixou uma carta dizendo que era o melhor para todos, especialmente para Léo. E o senhor acredita nisso?
A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Era direta demais para alguém que acabara de conhecer. Tentei encontrá-la no início. Contratei detetives particulares, mas parece ter desaparecido completamente. Talvez tenha se mudado de cidade, de estado. Não sei. Sofia ficou em silêncio por alguns momentos, parecendo processar a informação. Gostaria de conhecer Léo agora, disse ela finalmente. Preciso avisá-la que provavelmente ele não vai reagir. Pode até se esconder. Faz isso com todos os estranhos. Vamos tentar. Ricardo conduziu Sofia pelo corredor do segundo andar. As paredes estavam decoradas com fotos de família, mas Sofia notou que todas as imagens com Isabel haviam sido removidas, deixando apenas espaços vazios entre os quadros. Léo, Ricardo bateu levemente na porta. Tem alguém aqui que gostaria de te conhecer. Silêncio total. Ele está aí dentro, sussurrou Ricardo. Sempre está. Só sai para as refeições e, ainda assim, relutantemente. Posso entrar sozinha? Pediu Sofia. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, só por alguns minutos. Ricardo hesitou, mas acabou concordando. Sofia girou a maçaneta lentamente e entrou no quarto. O ambiente era típico de um menino de 7 anos. Brinquedos espalhados, uma cama com lençóis do Homem-Aranha, estantes cheias de livros infantis. Mas havia algo melancólico no ar, como se a alegria tivesse sido sugada daquele espaço. Léo estava sentado em um canto do quarto, encostado na parede, abraçando um ursinho de pelúcia desgastado. Seus cabelos castanhos caíam sobre os olhos, e ele usava um pijama azul marinho. Quando viu Sofia, apenas a observou, sem nenhuma expressão. Olá, Léo, disse ela suavemente, sentando-se no chão a uma distância respeitosa. Meu nome é Sofia. O menino continuou imóvel, mas Sofia percebeu que ele a estudava atentamente, especialmente o véu que cobria parte de seu rosto. Esse é seu ursinho? Perguntou ela, apontando para o brinquedo que Léo abraçava. Sem resposta, Sofia começou a cantarolar baixinho uma melodia suave, quase um sussurro. Era uma canção de ninar simples, mas havia algo familiar nela que fez Léo levantar ligeiramente a cabeça. Conhece esta canção? Perguntou ela, parando de cantar. Léo não respondeu, mas suas sobrancelhas se contraíram levemente, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Sofia continuou cantarolando enquanto observava o quarto. Seus olhos se detiveram em uma pequena pilha de desenhos meio escondida debaixo da cama. Eram rabiscos infantis, alguns com giz de cera, outros com lápis de cor. Gosta de desenhar? Perguntou ela. Desta vez Léo assentiu quase imperceptivelmente. Posso ver alguns dos seus desenhos? Léo hesitou, mas acabou se movendo lentamente e tirou alguns papéis de debaixo da cama. Sofia se aproximou com cuidado e observou os desenhos. Eram figuras de palitinhos representando uma família. Um homem alto, uma mulher com cabelos longos e um menino pequeno. Em alguns desenhos, a figura da mulher estava riscada com força, como se Léo tivesse tentado apagá-la. Sofia sentiu os olhos se umedecerem, mas controlou as lágrimas. Essa é sua família? Perguntou delicadamente. Léo a olhou e, pela primeira vez em 2 anos, fez um movimento afirmativo com a cabeça. É uma família bonita, disse Sofia. Sente saudades? O menino baixou a cabeça e abraçou o ursinho com mais força. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Sofia estendeu a mão devagar, sem forçar o contato. Léo olhou sua mão, depois seu rosto, e lentamente estendeu um dedo, tocando levemente a ponta dos dedos dela. Foi um momento breve, mas significativo. Vou cuidar de você, sussurrou Sofia. Prometo. Do lado de fora do quarto, Ricardo colava o ouvido na porta, tentando escutar alguma coisa. Quando Sofia saiu, ele a encarou ansioso. Ele me permitiu ficar alguns minutos no quarto. É um bom sinal. Alguns minutos? Isso é extraordinário. A última cuidadora ele expulsou em menos de 30 segundos. Quando posso começar? Se quiser, pode começar amanhã mesmo. Dona Carmen lhe mostrará o quarto de serviço e explicará a rotina da casa. Naquela noite, Sofia arrumou suas poucas roupas no pequeno quarto do 3º andar.
Era um ambiente simples, mas confortável, com uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para o jardim. Dona Carmen apareceu na porta com toalhas limpas. Moça, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que aceitou trabalhar aqui? Já passaram por aqui muitas profissionais qualificadas e todas desistiram. Não é por mal, mas o Sr. Ricardo deve ter contado sobre a situação. Sofia dobrou uma camisa e a colocou no armário antes de responder. Tenho experiência com crianças traumatizadas. Acredito que posso ajudar. Essa marca no seu rosto é por isso que usa o véu. É algo muito pessoal. Prefiro não falar sobre isso. Dona Carmen assentiu, respeitando os limites da jovem. O menino acorda às 7, toma café às 8, mas geralmente come muito pouco. Depois fica no quarto até a hora do almoço. Vou tentar mudar essa rotina pouco a pouco, disse Sofia. Tomara que consiga. Esse menino me parte o coração. Antes era tão alegre, tão esperto, falava pelos cotovelos, fazia 1000 perguntas sobre tudo. Agora... Dona Carmen, o que exatamente aconteceu com a mãe dele? A governanta olhou para os lados, como se temesse ser ouvida. Foi muito estranho, moça. A senhora Isabel era uma mãe dedicada. Amava aquele menino mais que a própria vida. Ela e o senhor Ricardo tiveram problemas, isso é verdade. Mas ela jamais abandonaria Léo assim. Que tipo de problemas? Questões de família. O avô do menino, pai do senhor Ricardo, nunca gostou da senhora Isabel. Dizia que ela não era boa o suficiente para a família Santos, sempre criava confusão, sempre encontrava motivos para criticá-la. E onde está esse avô agora? Ele mora numa mansão ainda maior que esta, em Alphaville. É um homem muito poderoso, dono de várias empresas. Até hoje interfere na vida do senhor Ricardo. Interfere como? Opinando sobre os negócios, sobre como educar Léo, sobre tudo. Desde que a senhora Isabel se foi, ele aparece aqui constantemente. Sofia absorveu essa informação enquanto terminava de se arrumar. Dona Carmen, posso perguntar uma coisa? A senhora realmente acredita que Isabel abandonou a família voluntariamente? A mulher mais velha ficou em silêncio por um longo momento. Entre nós, não. A senhora Isabel jamais faria isso. Foi embora de madrugada sem se despedir do filho, sem levar suas coisas pessoais, sem dar explicações. Isso não é típico dela. As coisas dela ainda estão aqui? O senhor Ricardo doou a maioria, mas guardei algumas lembranças no sótão, pensando que um dia Léo poderia querer ter algo da mãe. Sofia sentiu o coração acelerar. Posso ver essas coisas? Para quê? Talvez me ajude a entender melhor Léo, a encontrar maneiras de me conectar com ele. Dona Carmen hesitou, mas acabou concordando. Amanhã, quando o senhor Ricardo sair para trabalhar, posso mostrar. Na manhã seguinte, Sofia acordou antes das 7, desceu para a cozinha e encontrou Dona Carmen preparando o café da manhã. Bom dia. Posso ajudar? Não é necessário, moça, mas se quiser, pode preparar o café de Léo. Ele gosta de leite morno com achocolatado e uma torrada com geleia de morango. Sofia preparou o café exatamente como Dona Carmen havia instruído. Quando Léo desceu para a cozinha vestindo um uniforme escolar azul marinho, a viu mexendo a panela de leite. Bom dia, Léo, disse ela sorrindo. Preparei seu café como você gosta. Léo a observou com curiosidade. Sofia serviu o leite morno em sua caneca favorita, uma caneca azul com desenhos de dinossauros, e cortou a torrada em triângulos pequenos, exatamente como ele preferia. Léo se sentou à mesa e experimentou o leite. Seus olhos se abriram ligeiramente, surpreso de que o sabor estivesse perfeito. Está gostoso? Perguntou Sofia. Léo assentiu uma vez, quase imperceptivelmente. Que bom. Também preparei uma torrada extra caso queira repetir. Durante o café da manhã, Ricardo apareceu vestindo um terno cinza escuro, se preparando para sair para o escritório. Como foi a primeira noite? Tranquila, Léo e eu já estamos nos conhecendo melhor. Ricardo observou que seu filho havia comido mais do que o normal e parecia mais atento ao ambiente. Impressionante, ele comeu a torrada inteira. As crianças respondem bem quando se sentem compreendidas, disse Sofia. Depois que Ricardo saiu para o trabalho, Dona Carmen levou Sofia até uma escada estreita
que dava acesso ao sótão. O ambiente estava empoeirado e cheio de caixas etiquetadas. Aqui, disse ela, apontando para 3 caixas médias. São as coisas da senhora Isabel que consegui salvar. Sofia abriu a primeira caixa com cuidado. Dentro havia roupas femininas, perfumes, alguns livros e uma pequena caixa de joias. A segunda caixa continha fotos de família e documentos pessoais. A terceira estava cheia de cartas e papéis diversos. Ela escrevia muito? Perguntou Sofia, folheando algumas cartas. A senhora Isabel gostava de escrever cartas à mão. Dizia que era mais pessoal que mensagens pelo celular. Sofia encontrou um envelope que chamou sua atenção. Estava endereçado para meu querido Léo e datado apenas 1 semana antes do desaparecimento de Isabel. Posso ler esta? Claro. A carta estava escrita à mão com uma caligrafia delicada. Meu querido Léo, se você está lendo isto, significa que as coisas não saíram como eu esperava. Quero que saiba que mamãe te ama mais que tudo neste mundo e que nunca jamais te abandonaria por vontade própria. Estou passando por um momento muito difícil e pessoas más estão tentando me afastar de você. Mas prometo que vou encontrar uma maneira de voltar. Enquanto isso, seja forte e lembre-se sempre. Não importa onde eu esteja, meu coração está sempre com você. Guarde este ursinho que comprei para você. Ele te protegerá até que eu volte. Com todo o meu amor, mamãe. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. A carta confirmava suas suspeitas. Isabel não havia abandonado Léo voluntariamente. Dona Carmen, Léo já viu esta carta? Não. A encontrei depois que ela se foi e achei melhor guardar. Não sabia se seria bom ou ruim para ele lê-la. Que ursinho ela menciona aqui? Deve ser aquele que ele carrega para todo lado. Era seu brinquedo favorito antes da mãe partir, mas depois disso nunca mais o largou. Sofia continuou examinando os papéis e encontrou algo perturbador. Uma série de documentos legais relacionados a um processo de divórcio que Isabel aparentemente estava tentando iniciar. Havia também anotações sobre ameaças e chantagem, mas os detalhes eram vagos. Isabel estava se divorciando? Não que eu soubesse. Eles tinham problemas, mas nunca falaram de separação. Entre os documentos, Sofia encontrou um cartão de visita de um advogado especializado em direito de família e guarda infantil. No verso, havia uma anotação manuscrita. Dr. Morales, único que pode ajudar com o caso do avô. Dona Carmen conhece um Dr. Morales. A governanta pegou o cartão e o examinou. Nunca ouvi falar dele, mas se a senhora Isabel estava procurando um advogado, posso ficar com este cartão? Claro. Mas para quê? Talvez ele saiba onde Isabel está. Talvez possa me ajudar a entender o que realmente aconteceu. Nesse momento, ouviram passos na escada. Léo havia subido e os encontrou no sótão. Léo, disse Dona Carmen, o que está fazendo aqui em cima? O menino olhou as caixas abertas e Sofia, que rapidamente escondeu a carta atrás das costas. Eram coisas da sua mamãe, disse Sofia suavemente. Queríamos ver se havia algo aqui que pudesse ajudar você a se sentir melhor. Léo se aproximou devagar e observou as roupas e fotos na caixa. Seus olhos se detiveram numa foto específica. Isabel sorrindo enquanto o segurava no colo, ambos usando roupas de praia. Lembra-se desse dia? Perguntou Sofia. Léo assentiu e apontou para a foto. Foram à praia? Outro aceno afirmativo. Deve ter sido muito divertido. Léo pegou a foto com cuidado e a abraçou contra o peito. Quer levar para seu quarto? Sugeriu Sofia. Léo moveu a cabeça afirmativamente e desceu as escadas correndo, carregando a foto como um tesouro. Foi uma boa ideia, disse Dona Carmen. Há tempos não o vejo demonstrar interesse por nada. Por à tarde, enquanto Léo estava no quarto olhando a foto de sua mãe, Sofia decidiu ligar para o advogado, cujo cartão havia encontrado. Escritório do Dr. Morales. Boa tarde. Gostaria de falar com o Dr. Morales sobre um caso relacionado a Isabel Santos. Um momento, por favor. Após alguns segundos, uma voz masculina atendeu. Dr. Morales, quem gostaria de saber sobre Isabel Santos? Meu nome é Sofia Rojas. Sou a cuidadora do filho dela, Léo. Encontrei seu cartão entre os papéis pessoais dela.
Entendo. De onde está ligando? Da residência da família Santos. Não posso falar sobre isso por telefone. Pode vir ao meu escritório? Quando? Hoje, se possível. É urgente. Posso ir às 4. Perfeito. Avenida Faria Lima, 1247, sala 802. Se você está gostando desta história, não esqueça de dar like e se inscrever no canal. Deixe um comentário com a cidade de onde nos escuta e o horário. Na manhã seguinte, o Dr. Morales ligou cedo. Senhora Rojas, consegui contato com Isabel. Ela aceita se encontrar com a senhora. Quando? Hoje à tarde, se possível. Mas tem que ser discreto. Sebastião Santos tem pessoas vigiando qualquer movimento suspeito. Onde? Há um café pequeno na Vila Madalena, Rua Aspicuelta, 314, às 3 em ponto. Estarei lá. Sofia passou a manhã observando Léo durante o café da manhã. Ele havia comido melhor e parecia menos apático. Quando Ricardo saiu para o trabalho, explicou a Dona Carmen que precisava resolver assuntos pessoais na cidade. De novo, ontem também saiu. São coisas relacionadas ao meu trabalho anterior, questões burocráticas que preciso resolver. Léo vai ficar bem comigo. Ele gosta de você, já percebi. Ontem à noite o ouvi cantarolando baixinho aquela musiquinha que você sempre canta. É a primeira vez que faz algum som desde que a mãe se foi. Sofia sorriu. Era um progresso pequeno, mas significativo. O café na Vila Madalena era um lugar pequeno e aconchegante, frequentado principalmente por estudantes e artistas locais. Sofia chegou pontualmente às 3 e procurou uma mulher que se encaixasse na descrição que o Dr. Morales havia dado. No fundo do café, numa mesa discreta, havia uma mulher de cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, vestindo roupas simples e óculos escuros. Quando ela acenou discretamente, Sofia soube que era Isabel. Isabel, sussurrou ela se aproximando. Você deve ser Sofia. Sente-se, por favor. Isabel Santos aparentava ter cerca de 32 anos. Era bonita, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma xícara de café. O doutor Morales me disse que está cuidando de Léo. Sim, há 3 dias. Como ele está? Perguntou Isabel com a voz embargada. Não fala, mas está reagindo melhor que o esperado. Ontem à noite cantarolou uma canção. Isabel cobriu o rosto com as mãos e chorou silenciosamente. 2 anos sem vê-lo. 2 anos sem saber se está bem, se está feliz, se está crescendo saudável. Isabel, preciso saber exatamente o que aconteceu. Léo merece saber a verdade. Sebastião Santos me procurou uma semana antes de eu partir. Tinha um dossiê completamente falso sobre mim. Fotos manipuladas que sugeriam infidelidade, declarações de pessoas que eu nem conhecia, afirmando que eu era uma mãe negligente, documentos financeiros falsificados indicando que estava roubando o dinheiro da família. E você não podia provar que era tudo falso? Sebastião tem influência em todos os lugares que importam. Advogados, juízes, mídia. Me mostrou como seria fácil destruir minha reputação e fazer Léo acreditar que sua mãe era uma pessoa terrível. Então partiu para protegê-lo? Era a única opção. Sebastião garantiu que se eu desaparecesse silenciosamente, Léo seria criado com amor e teria tudo o que precisasse. Se eu lutasse, ele seria exposto a um escândalo público que o traumatizaria ainda mais. Mas Léo já está traumatizado. Parou de falar completamente. Eu não sabia. Achei que com o tempo se adaptaria, que Ricardo cuidaria bem dele. Ricardo nem sabe que você foi coagida. Ele acredita que os abandonou. Isabel secou as lágrimas e olhou diretamente para Sofia. Por que está me ajudando? Qual é seu interesse real nesta situação? Era a pergunta que Sofia temia ter que responder. Porque Léo me lembra alguém que conheci no passado. Uma criança que passou por situação similar. Não era totalmente mentira, mas também não era toda a verdade. Isabel, se você pudesse ver Léo, mesmo que por alguns minutos, isso ajudaria muito na recuperação dele. É impossível. Sebastião tem gente vigiando a casa constantemente. E se eu organizasse um encontro em outro lugar? Onde? Como? Deixe comigo.
Só preciso de alguns dias para organizar. Sofia, se Sebastião descobrir que está me ajudando, te demitirá imediatamente. E pior, pode criar problemas para você também. É um risco que estou disposta a correr. Isabel escreveu um número de telefone numa guardanapo. Este é meu contato. Só ligue em emergências. E por favor diga a Léo que mamãe pensa nele todos os dias. Posso perguntar uma coisa? Por que não tentou contatar Ricardo diretamente, explicar o que seu pai fez? Sebastião convenceu Ricardo de que eu era instável emocionalmente. Disse que eu poderia inventar histórias para tentar voltar. Ricardo nunca questionou a versão do pai. Talvez seja a hora de questionar. Quando Sofia voltou à mansão, encontrou um movimento inusual. Havia um carro desconhecido na garagem e vozes vindas da sala principal. Dona Carmen a interceptou na entrada. Que bom que chegou. Tenho uma visita para a senhora. Para mim? Uma mulher elegante disse que era sua prima. Sofia sentiu o estômago revirar. Não tinha nenhuma prima, muito menos uma que soubesse onde encontrá-la. Na sala estava uma mulher loira de uns 40 anos, muito bem vestida, conversando com Ricardo. Ah, Sofia, disse Ricardo, sua prima Amanda estava preocupada porque não conseguia falar com você. A mulher se levantou e sorriu, mas havia frieza em seus olhos. Olá, prima. Estava com saudades. Sofia percebeu imediatamente que aquela mulher não era quem dizia ser. Provavelmente era alguém enviada por Sebastião para investigá-la. Amanda, disse ela forçando um sorriso, que surpresa. Precisava falar com você sobre aqueles assuntos de família que conversamos. Claro. Vamos conversar no jardim. Prefiro aqui mesmo, se não se incomoda, disse a falsa Amanda, olhando significativamente para Ricardo. Não quero atrapalhar assuntos de família, disse Ricardo. Vou deixá-las conversarem à vontade. Depois que Ricardo saiu, a mulher mudou completamente de postura. Pode parar de fingir. Sei que não é quem diz ser. Não entendo do que está falando. Meu nome é Laura. Trabalho para o Sr. Sebastião Santos. Ele tem suspeitas sobre você desde ontem. Suspeitas do quê? De que tem alguma conexão com Isabel Santos. Isso é ridículo. Nunca ouvi falar dessa pessoa. Então, como explica que ontem visitou o escritório do Dr. Morales, o mesmo advogado que Isabel procurou antes de desaparecer? Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Estava sendo vigiada. Não sei do que está falando. Sofia, ou qualquer que seja seu nome real, vou lhe dar um conselho. Esqueça qualquer plano que tenha em mente e se afaste desta família. O Sr. Sebastião não tolera interferências. E se eu não me afastar? Seria muito desagradável para todos os envolvidos, especialmente para Léo. A ameaça era clara. Entendo perfeitamente. Ótimo. Tenho certeza de que tomará a decisão certa. Depois que Laura saiu, Sofia se sentou na sala, tentando processar o que havia acontecido. Sebastião já sabia de seus movimentos e provavelmente descobriria sobre o encontro com Isabel em breve. Léo apareceu na sala carregando o ursinho e a foto de sua mãe. Olá, Léo, disse ela tentando esconder a preocupação. O menino se aproximou e se sentou ao lado dela no sofá. Pela primeira vez, apoiou a cabeça no braço de Sofia, buscando conforto. Está preocupado com alguma coisa? Perguntou ela. Léo apontou para a porta por onde Laura havia saído e balançou a cabeça negativamente. Não gostou daquela mulher? Um aceno confirmativo. Por quê? Léo fez um gesto como se estivesse escondendo algo atrás das costas, indicando que sabia que a mulher estava mentindo. Você é muito esperto, disse Sofia o abraçando. Nesse momento, Ricardo voltou à sala. Tudo resolvido com sua prima? Sim, obrigada. Léo, o que está fazendo aqui? Pensei que estivesse no seu quarto. O menino olhou para Sofia e depois para o pai. Lentamente, apontou para Sofia e fez um gesto de proteção, abraçando-a. Ele gosta de você, observou Ricardo surpreso. Não demonstra afeto por ninguém há 2 anos. As crianças sentem quando alguém genuinamente se importa com elas. Sofia, posso perguntar uma coisa? Meu pai comentou que você lhe pareceu familiar, como se já a tivesse visto em algum lugar. Deve ser engano. Tenho um desses rostos que lembram outras pessoas. Talvez.
Mas ele tem uma memória excelente para rostos. Naquela noite, Sofia tomou uma decisão arriscada. Ligou para Isabel usando o telefone da cozinha quando todos estavam dormindo. Isabel, sou eu, Sofia. Aconteceu alguma coisa? Sebastião sabe que estou investigando. Mandou alguém me ameaçar hoje. Te avisei que isso aconteceria. Precisa sair daí. Não posso abandonar Léo agora. Ele está começando a confiar em mim. Sofia, você não entende o poder que Sebastião tem. Pode destruir sua vida. E se trouxermos Ricardo para nosso lado? Se ele soubesse a verdade? Ricardo nunca acreditaria. Sebastião o manipula há anos. Tenho uma ideia. Você ainda tem cartas que escreveu para Léo? Todas elas. Por quê? E se Léo pudesse lê-las, ver com as próprias palavras da mãe que você não o abandonou? Como? Não posso entrar na casa. Deixe comigo. Só preciso que escreva uma carta a mais, explicando tudo de forma que uma criança possa entender. É muito arriscado. Léo precisa saber a verdade. É a única forma de curá-lo completamente. Isabel concordou relutantemente. Onde podemos nos encontrar amanhã? Parque Ibirapuera, perto do obelisco, meio-dia. Estarei lá. No dia seguinte, Sofia acordou com um plano definido. Durante o café da manhã, observou que Léo estava mais comunicativo, respondendo com gestos às suas perguntas e até esboçando um sorriso quando ela cantarolou a canção habitual. Léo está diferente, comentou Ricardo, mais presente. O tempo e a paciência estão funcionando. Meu pai quer conversar com você esta tarde. Disse que tem algumas perguntas sobre seus métodos de trabalho. Sofia sentiu uma opressão no peito, mas manteve a compostura. Claro, sem problemas. Às 11h30 saiu alegando que precisava comprar alguns materiais educativos para Léo. No Parque Ibirapuera encontrou Isabel sentada num banco perto do obelisco, vestindo roupas discretas e óculos escuros. Trouxe a carta, disse Isabel entregando um envelope. O que escreveu? A verdade adaptada para a idade dele. Expliquei que fui obrigada a ir embora, que sempre o amei e que estou tentando encontrar uma forma de voltar. Perfeito. Isabel, preciso te contar algo. Meu nome não é realmente Sofia Rojas. Isabel a olhou surpresa. Como assim? Meu nome verdadeiro é Sofia Isabel Rojas. Isabel é meu segundo nome, escolhido em sua homenagem. Em minha homenagem? Não entendo. Sou sua prima, filha da tia Helena, irmã de sua mãe. Você me conheceu quando eu era pequena, antes de se casar com Ricardo. Isabel ficou em choque. Sofia? A filha da tia Helena? Mas você era uma criança quando nos encontramos pela última vez. Tinha 15 anos. Você estava grávida de Léo e me disse que eu seria a madrinha do bebê. Meu Deus, por isso sua voz me pareceu familiar. Mas quando soube através da tia Helena que você havia desaparecido e que Léo estava com problemas, decidi investigar. Consegui o emprego de cuidadora usando uma identidade falsa. O véu que uso é para esconder uma cicatriz que poderia me identificar. Lembra que sofri um acidente quando era adolescente? A queimadura no rosto. Claro que lembro. Sua mãe ficou desesperada. Exato. Se Sebastião ou Ricardo me reconhecessem como sua prima, meu plano de ajudar Léo falharia. Isabel abraçou Sofia com força. Não acredito que arriscou tanto para nos ajudar. Léo é meu afilhado, mesmo que ele não saiba. Prometi cuidar dele quando você me pediu para ser sua madrinha. Agora entendo por que ele se conectou com você tão rapidamente. Deve ter reconhecido algo familiar, mesmo inconscientemente. Isabel, vou entregar esta carta hoje, mas precisa estar preparada para o que pode acontecer depois. O que quer dizer? Sebastião já suspeita de mim. Depois que Léo souber a verdade, as coisas se complicarão rapidamente. Talvez seja melhor que eu simplesmente apareça na casa e os confronte a todos com a verdade. Não. Sebastião tem poder demais. Pode facilmente transformar sua presença em invasão de domicílio ou algo pior. Precisamos ser mais estratégicas. O que sugere? Vou mostrar a carta para Léo. Se ele reagir como espero, convencerei Ricardo a escutar a verdade. Com Ricardo do nosso lado,
podemos enfrentar Sebastião em igualdade de condições. E se Ricardo não acreditar? Então teremos que pensar em outra estratégia. De volta à mansão, Sofia encontrou Léo brincando sozinho no jardim. Era uma cena inusual, já que normalmente ficava trancado no quarto. Olá, Léo, que bom te ver aqui fora. O menino assentiu e apontou para as flores que estavam florescendo. São bonitas, não são? Sua mãe gostava de jardins. Léo assentiu energicamente e fez um gesto como se estivesse plantando. Ela plantava flores com você? Outro aceno positivo, seguido de um sorriso nostálgico. Léo, posso te mostrar algo muito importante? O menino a olhou com curiosidade. Sofia tirou o envelope do bolso e se sentou no banco do jardim ao lado de Léo. Isto é uma carta muito especial. Léo observou o envelope com interesse. É da sua mamãe. Os olhos de Léo se arregalaram. Ele tocou o envelope delicadamente, como se fosse algo sagrado. Ela escreveu para você, mas não podia entregar pessoalmente. Quer que eu leia? Léo moveu a cabeça afirmativamente, abraçando o ursinho com força. Sofia abriu o envelope e começou a ler. Meu querido Léo, se você está ouvindo esta carta, significa que alguém muito especial está cuidando de você. Mamãe quer que saiba que nunca jamais quis ir embora. Pessoas más me obrigaram a ir embora para te proteger de coisas ruins que elas queriam fazer. Todos os dias penso em você. Todos os dias lembro do seu sorriso, das nossas brincadeiras no jardim, das histórias que te contava antes de dormir. Meu coração está partido longe de você. Mas eu sabia que um dia alguém especial viria te ajudar. O ursinho que você tem era meu presente para você, para que soubesse que mamãe está sempre perto, mesmo quando não pode estar. Cada vez que o abraçar, é como se estivesse abraçando meu coração. Léo, você é o mais importante da minha vida. Sou sua mamãe e sempre serei. Não importa onde eu esteja. Nunca deixe que ninguém diga que não te amo ou que escolhi ir embora. Estou trabalhando muito para encontrar uma forma de voltar para você. Até então, seja forte, seja corajoso e lembre-se, mamãe te ama infinitamente. Com todo o meu amor, Mamãe Isabel. Enquanto Sofia lia, Léo começou a chorar silenciosamente. Quando terminou, ele estava soluçando, abraçando o ursinho contra o peito. Mamãe, sussurrou ele tão baixo que Sofia quase não ouviu. O que disse, Léo? Mamãe, repetiu ele um pouco mais alto. Era a primeira palavra que pronunciava em 2 anos. Sim, é da sua mamãe. Ela te ama muito. Onde? Mamãe? Perguntou Léo com dificuldade, como se estivesse reaprendendo a falar. Ela está num lugar longe daqui, mas está tentando voltar. Por que se foi? Porque pessoas más a obrigaram, mas ela não queria ir embora. Léo abraçou Sofia com força. Conhece? Mamãe? Era o momento da verdade. Sofia respirou fundo. Sim, Léo. Conheço sua mamãe. Na verdade, sou sua madrinha. Você era muito pequeno quando nos conhecemos, por isso não se lembra. Madrinha? Isso mesmo. Sua mamãe me pediu para cuidar de você se algum dia ela precisasse ficar longe. Léo olhou para Sofia com uma expressão de reconhecimento crescente. Por isso, sabia minha música favorita? Por isso sabia como você gosta do café da manhã? Exato. Por isso te amo como se fosse meu próprio filho. Nesse momento, Ricardo apareceu no jardim. Léo, ouvi vozes. Estava falando? Léo se levantou rapidamente e correu em direção ao pai. Papai, mamãe não foi embora. Pessoas más obrigaram ela. Ricardo ficou em choque. Léo, você está falando? Como? O quê? Carta da mamãe, disse Léo mostrando o papel. Ricardo pegou a carta e a leu rapidamente. Sua expressão mudou de confusão para incredulidade e depois para raiva. Sofia, o que é isto? De onde veio esta carta? É exatamente o que parece. Isabel não os abandonou. Foi obrigada a ir embora. Isso é impossível. Meu pai disse... Seu pai mentiu. Ricardo olhou para Léo, que estava segurando a mão de Sofia, e o observava com expectativa. Léo, você realmente acredita nesta história? Sim. Mamãe ama Léo. Não quis ir embora.
Ricardo se sentou pesadamente no banco do jardim. Não entendo. Por que meu pai faria isso? Porque nunca aceitou Isabel na família. Preferiu destruir a vida dela e traumatizar Léo a aceitar que estava errado. Você tem provas? Tenho. E posso apresentá-las se estiver disposto a escutar a verdade. Ricardo olhou para seu filho, que pela primeira vez em 2 anos estava falando e demonstrando emoções. Léo, você quer ver sua mamãe? Sim, muito. Então preciso ouvir toda esta história. Sofia, Ricardo e Léo se dirigiram à biblioteca da casa, um ambiente privado onde poderiam conversar sem ser interrompidos. Antes de tudo, preciso confessar algo, disse Sofia. Meu nome verdadeiro é Sofia Isabel Rojas. Sou prima de Isabel e madrinha de Léo. O quê? Ricardo ficou ainda mais confuso. Uso o véu porque tenho uma cicatriz que poderia me identificar. Consegui o emprego aqui usando uma identidade falsa porque precisava descobrir o que havia acontecido com Isabel. Então, me enganou desde o primeiro dia? Sim, mas por uma boa causa. Léo estava sofrendo, Isabel estava desesperada e você estava sendo manipulado. Manipulado por quem? Por seu pai, Sebastião. Ele forçou Isabel a deixar a família, ameaçando destruir sua reputação com evidências falsas. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Prove. Sofia contou toda a história. A conversa com o Dr. Morales, o encontro com Isabel, as ameaças de Sebastião, a investigação que levou à descoberta da verdade. Papai, é verdade? Perguntou Léo. Ricardo olhou para seu filho e viu algo que não via há 2 anos. Esperança nos olhos do menino. Não sei, Léo, mas vamos descobrir. Como? Confrontando seu avô agora mesmo. Nesse momento, a campainha da casa tocou. Dona Carmen veio avisar que Sebastião Santos havia chegado. Perfeito, disse Ricardo. Vamos resolver isso agora. Sebastião entrou na biblioteca com sua postura imponente habitual, mas parou abruptamente quando viu Léo falando baixinho com Sofia. O menino está falando? Perguntou ele surpreso. Sim, pai. E descobrimos algumas coisas muito interessantes. Que tipo de coisas? Ricardo lhe mostrou a carta de Isabel. Sobre o que realmente aconteceu com Isabel. Sebastião leu a carta rapidamente e sua expressão se endureceu. Isso é uma farsa. Isabel está tentando manipular a situação como sempre fez. Isabel não teve acesso a esta casa nos últimos 2 anos. Como poderia entregar esta carta? Obviamente através de alguém, disse Sebastião olhando diretamente para Sofia. Alguém que está trabalhando para ela. Vovô mentiu? Perguntou Léo com a voz trêmula. Léo, você não entende as coisas de adultos. Sua mãe era uma pessoa problemática. Não, mamãe é boa. A carta diz a verdade. Sebastião se irritou com a insistência do menino. Ricardo precisa controlar esta situação. Esta mulher, apontou para Sofia, está enchendo a cabeça de Léo com mentiras. Que mentiras, pai? Isabela nunca foi uma boa mãe. Era instável, irresponsável, interesseira. Prove, disse Ricardo. Já provei. Te mostrei as evidências quando ela se foi. Mostre-me de novo. Sebastião hesitou. Não tenho os documentos aqui comigo. Então vamos buscá-los agora. Isso é desnecessário, deveria confiar em mim. Pai, durante 2 anos meu filho não disse uma palavra. Agora, no mesmo dia em que descobre que sua mãe não o abandonou, volta a falar. Isso me diz alguma coisa. O que te diz? Que talvez eu tenha sido um idiota por confiar cegamente em você. Sebastião mudou de estratégia. Ricardo está sendo manipulado por esta mulher. Ela não é quem diz ser. Sei exatamente quem ela é. É prima de Isabel e madrinha de Léo. Não te incomoda o fato de ter mentido para conseguir o emprego? Me incomoda menos que descobrir que meu próprio pai me mentiu por 2 anos. Léo se aproximou de Ricardo e pegou sua mão. Papai, quero ver mamãe. Onde ela está? Ricardo perguntou diretamente a Sebastião. Não sei e não me importa. Pai, ou me conta a verdade agora ou nossa relação termina aqui. Sebastião percebeu que estava perdendo o controle da situação. Isabel mora numa cidade do interior, Ribeirão Preto. Trabalha como professora numa escola local. Endereço?
Não sei o endereço exato. Então vamos descobrir. Sofia, pode contatar Isabel? Posso. Ligue para ela agora. Sofia pegou o telefone da biblioteca e discou o número de Isabel. Quando ela atendeu, colocou no viva voz. Isabel, é Sofia. Estou aqui com Ricardo e Léo. Eles querem falar com você. Ricardo? A voz de Isabel chegou trêmula pelo telefone. Isabel, é verdade o que diz esta carta? Cada palavra. Sebastião me ameaçou com evidências falsas e disse que destruiria minha reputação se eu não fosse embora. Mamãe! Gritou Léo. Mamãe, é você! Léo, meu filho, é você falando! Isabel começou a chorar no telefone. Sim, mamãe, te amo. Eu também, meu amor. Mamãe quer muito te ver. Onde você está? Perguntou Ricardo. Há umas 2 horas de carro daí. Posso ir agora mesmo se vocês quiserem. Venha agora. Ricardo, você acredita em mim? Preciso te ver pessoalmente. Precisamos conversar. Estarei aí em 2 horas. Quando desligaram, Sebastião estava pálido. Ricardo está cometendo um erro. O único erro que cometi foi confiar em você. Léo, quer ajudar a arrumar a casa para a mamãe chegar? Perguntou Sofia. Sim. Léo correu para fora da biblioteca gritando para Dona Carmen. Dona Carmen, mamãe vem para casa. Sebastião fez uma última tentativa. Se fizer isso, estará acabando com os negócios da família. Isabel tentará tirar metade de tudo no divórcio. Pai, nunca nos divorciamos. Ela só saiu de casa. Mas você manipulou nossa família, traumatizou meu filho e destruiu meu casamento. Quero que saia da minha casa. Ricardo, você vai se arrepender. A única coisa de que me arrependo é ter demorado 2 anos para descobrir a verdade. Sebastião saiu da mansão furioso, não sem antes lançar um olhar ameaçador para Sofia. Isso não acabou, sussurrou ele ao passar. Quando Isabel chegou, toda a casa estava em festa. Léo havia insistido em colher flores do jardim para dar à mãe, e Dona Carmen havia preparado seu bolo favorito. Quando a campainha tocou, Léo correu para a porta. Mamãe! Mamãe! Gritou ele. Isabel entrou e se ajoelhou abrindo os braços. Léo se jogou neles chorando e repetindo mamãe várias vezes. Meu filho, como você cresceu? Como senti sua falta? Ricardo observou a cena com os olhos marejados. Era impossível fingir tanta emoção. Isabel, me perdoe por ter acreditado nas mentiras do meu pai. Ricardo, você não sabia. Sebastião é muito convincente. 2 anos desperdiçados. 2 anos da vida do nosso filho. Não foram desperdiçados. Agora estamos juntos de novo. Léo não soltava Isabel. Falava sem parar, contando tudo o que havia acontecido, apresentando Sofia como a madrinha que me ajudou, mostrando os desenhos que havia feito dela. Sofia, disse Isabel, como posso? Vê-los felizes já é suficiente. Não, não é. Você arriscou tudo para reunir nossa família. Ricardo se aproximou de Sofia. Eu também te devo um pedido de desculpas e um agradecimento enorme. Não precisam me agradecer. Léo é meu afilhado. Era minha obrigação cuidar dele. Naquela noite, a família jantou junta pela primeira vez em 2 anos. Léo não parava de falar, como se estivesse compensando todo o tempo de silêncio. Mamãe, vai ficar para sempre? Para sempre, meu amor. E madrinha Sofia também? Isabel e Ricardo se entreolharam. Léo tem razão, disse Ricardo. Sofia gostaria de continuar fazendo parte da nossa família. Não como empregada, mas como família mesmo. Seria uma honra. Mamãe, por que o vovô fez uma coisa má? Isabel escolheu as palavras cuidadosamente. Às vezes as pessoas adultas cometem erros quando tentam controlar demais a vida de outras pessoas. Seu avô acreditava que estava fazendo o melhor, mas estava errado. Ele vai pedir desculpas? Não sabemos, Léo, mas o importante é que agora estamos juntos. Se você está gostando desta história, não esqueça de dar like e se inscrever no canal. Na semana seguinte, a vida na mansão dos Santos mudou completamente. Léo falava constantemente, como se estivesse recuperando todo o tempo perdido. Isabel retomou seu lugar como mãe e esposa, e Sofia se tornou oficialmente parte da família como madrinha e tutora especial de Léo.
Sebastião tentou algumas manobras legais para impugnar o retorno de Isabel, mas seus advogados o informaram que não havia base legal para suas ações. Isabel nunca havia sido declarada como mãe inadequada, nunca havia perdido a guarda legal e nunca havia sido processada por abandono. Senhor Santos, disse o advogado principal de Sebastião, tecnicamente sua nora apenas se ausentou de casa. Não há crime nisso. Mas as evidências que eu tinha, evidências que agora sabemos que são falsas. Se isso vier à tona publicamente, o senhor pode ser acusado de falsificação de documentos e coação. Sebastião percebeu que havia perdido completamente o controle sobre a situação. Enquanto isso, Ricardo decidiu que era hora de fazer mudanças mais amplas em sua vida. Isabel, quero que assuma parte dos negócios da família. Como assim? Descobri que meu pai tomava muitas decisões sem me consultar. Preciso de alguém em quem confio para me ajudar a revisar tudo. Mas não tenho experiência em negócios. Você tem algo melhor: honestidade e inteligência para aprender. Isabel aceitou o desafio e, junto com Ricardo, começou a descobrir várias irregularidades nos negócios administrados por Sebastião. Ricardo, olhe isto, disse ela uma tarde mostrando alguns documentos. Seu pai estava desviando dinheiro da empresa para contas pessoais. Quanto? Mais de 2 milhões nos últimos 5 anos. Isso explica por que ele estava tão desesperado para manter controle sobre tudo. E não é só isso. Encontrei contratos suspeitos, pagamentos a pessoas que não existem, várias irregularidades. Vamos ter que confrontá-lo. Naquela tarde, Ricardo ligou para seu pai. Pai, preciso que venha ao escritório. Temos que discutir algumas questões financeiras. Que tipo de questões? É melhor conversarmos pessoalmente. Quando Sebastião chegou ao escritório da empresa familiar, encontrou Ricardo e Isabel esperando com pilhas de documentos sobre a mesa. O que é isso? Evidências de má administração e possível malversação de fundos, disse Ricardo friamente. Como se atreve a me acusar, filho? Os números não mentem. 2.300.000 reais foram transferidos para suas contas pessoais, sem autorização do conselho. Sebastião empalideceu. Esses eram bônus pelos meus serviços. Bônus que nunca foram aprovados e que não constam em nenhuma ata de reunião. Ricardo está deixando que esta mulher o influencie contra mim? Esta mulher é minha esposa e sócia nos negócios, e ela tem razão. Isabel se manifestou. Sebastião, também encontramos evidências das falsificações que usou para me afastar da família. Que evidências? Os originais dos documentos que alterou, as contas bancárias das pessoas que pagou para dar falsos testemunhos, os registros das empresas que contratou para fabricar as provas contra mim. Sebastião se sentou pesadamente. O que vocês querem? Queremos que se afaste completamente dos negócios da família e que assine um documento reconhecendo as irregularidades, disse Ricardo. E em troca? Em troca, não o processaremos criminalmente. E se eu me recusar? Então entregaremos tudo isso à Receita Federal e ao Ministério Público. Sebastião percebeu que não tinha escolha. Vocês realmente fariam isso? Destruir a reputação da própria família? Você já fez isso quando destruiu nosso casamento e traumatizou Léo, respondeu Isabel. Pai pode se aposentar com dignidade ou pode enfrentar um escândalo público. A escolha é sua. Sebastião assinou os documentos de transferência total do controle dos negócios para Ricardo e Isabel. Também assinou uma confissão detalhada sobre a coação exercida contra Isabel. Espero que sejam felizes, disse ele amargamente ao sair. Já somos, respondeu Ricardo. Com Sebastião fora de suas vidas, a família finalmente pôde se dedicar à recuperação completa de Léo. O menino não só voltou a falar, como se tornou ainda mais comunicativo que antes. Sofia, por que ajudou nossa família? Perguntou ele uma tarde enquanto brincavam no jardim. Porque às vezes, quando alguém que amamos está sofrendo, precisamos ser corajosos para ajudar. Você foi muito corajosa. Você também foi corajoso, Léo. Mesmo sem falar, nunca desistiu de esperar que sua mamãe voltasse. Como sabia? Porque guardou a foto dela e nunca parou de desenhar sua família. Léo abraçou Sofia. Agora nossa família está completa. Isabel observava a cena da janela com lágrimas nos olhos.
No que está pensando? Perguntou Ricardo, se aproximando. Em como quase perdemos tudo pela manipulação do seu pai. Mas não perdemos, e agora estamos mais fortes. Estamos, e nunca mais deixarei que ninguém interfira em nossa família. Eles se beijaram, selando um novo começo para o relacionamento. Alguns meses depois, Léo já estava completamente adaptado à nova realidade. Sua fala havia se desenvolvido normalmente, e ele até começou a frequentar uma nova escola onde fez muitos amigos. Mamãe, posso contar aos meus amigos sobre Madrinha Sofia? Perguntou Léo um dia. Claro, Léo, o que quer contar? Que ela é uma heroína. Salvou nossa família. Isabel sorriu. Ela realmente é uma heroína. Você também, mamãe. Vocês duas são muito corajosas. Obrigada, meu amor. Sofia decidiu permanecer morando com a família. Ricardo e Isabel insistiram que ficasse não só como madrinha de Léo, mas como tutora especial e parte integral da família. Sofia tem planos de se casar algum dia? Perguntou Isabel numa conversa entre elas. Não sei. Por enquanto estou feliz cuidando de Léo e ajudando vocês. Mas você merece ter sua própria família também. Vocês são minha família. Léo é como um filho para mim. E se tivesse filhos próprios? Então Léo ganharia irmãozinhos ou irmãzinhas. Seria maravilhoso. Isabel sorriu. Que tal se eu te contar um segredo? Que segredo? Estou grávida. Sofia gritou de alegria e abraçou Isabel. Sério? Há quanto tempo? Descobri na semana passada. Ainda não contei para Ricardo nem para Léo. Eles vão ficar loucos de felicidade. Quero que seja a madrinha deste bebê também. Seria uma honra. Quando Ricardo e Léo souberam da gravidez, a casa se transformou numa festa. Léo ficou especialmente empolgado com a perspectiva de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Vou ensinar o bebê a falar, declarou ele. Tenho certeza de que será um ótimo irmão mais velho, disse Ricardo. E madrinha Sofia vai cuidar dele também? Perguntou Léo. Claro, respondeu Sofia. Vou cuidar de todos vocês. Um ano depois do julgamento, nasceu Júlia, uma menina linda que Léo adorou desde o primeiro momento. Sofia se tornou madrinha oficial da bebê e a família estava completa e feliz. Léo lembra-se de quando não falava? Perguntou Isabel um dia, observando seu filho brincar com a irmãzinha. Pouco. Lembro que estava muito triste. E o que te fez voltar a falar? A carta da mamãe e madrinha Sofia me ajudou a entender. O que entendeu? Que às vezes as pessoas sofrem, mas não é culpa delas, e que o amor verdadeiro nunca vai embora. Isabel abraçou seu filho, emocionada pela natureza dele. Você tem razão, meu amor. O amor verdadeiro nunca vai embora. Léo olhou para Sofia, que estava ninando Júlia. Madrinha Sofia me ensinou isso, como ela veio ajudar mesmo sendo perigoso. Isso é amor verdadeiro. Isabel percebeu que seu filho havia aprendido lições valiosas através da experiência traumática, mas também através do exemplo de coragem e dedicação de Sofia. Nesse período, algo inesperado aconteceu. Sebastião apareceu na porta da mansão numa tarde chuvosa, parecendo mais velho e cansado. Ricardo, posso entrar? Depende do motivo da visita. Vim pedir desculpas a todos vocês. Ricardo hesitou, mas deixou o pai entrar. A família se reuniu na sala, com Léo e Júlia curiosos sobre o avô que raramente viam. Léo, Júlia, disse Sebastião, se ajoelhando na altura das crianças. O vovô fez coisas muito ruins no passado. Que coisas? Perguntou Júlia inocentemente. Machuquei pessoas que vocês amam e isso foi muito errado. Léo, agora mais crescido e maduro, olhou seriamente para o avô. Você fez minha mamãe ir embora. Sim, fiz, e me arrependo muito disso. Por quê? Porque achei que sabia o que era melhor para a família, mas estava errado, muito errado. Isabel se manifestou. Sebastião, por que está aqui? Porque passei um ano pensando no que fiz. Perdi a família, perdi a confiança do meu filho, perdi a oportunidade de ver meus netos crescerem. E agora o que quer? Uma segunda chance. Não para controlar, não para interferir, só para fazer parte da vida de vocês, se me permitirem. Vovô vai ser bonzinho agora? Perguntou Júlia. Sebastião sorriu pela primeira vez em anos. Vou tentar ser o melhor vovô do mundo, se me deixarem.
Ricardo olhou para Isabel, que assentiu levemente. Pai, pode tentar, mas com condições claras. Quais? Nenhuma interferência nos nossos negócios, nas nossas decisões, na educação das crianças. Pode ser vovô, mas não o patriarca controlador. Aceito. E tem que pedir desculpas especiais para Sofia. Ela sofreu muito por sua causa. Sebastião se voltou para Sofia. Sofia, você fez algo que eu não consegui. Unir essa família. Me perdoe por ter sido cruel com você. Te perdoo, Sebastião. Todos cometemos erros. E obrigado. Obrigado por cuidar de Léo quando ele mais precisava. Lentamente, ao longo dos meses seguintes, Sebastião foi conquistando seu espaço na família. Não como o patriarca controlador de antes, mas como um avô dedicado que genuinamente se preocupava com o bem-estar de todos. 5 anos se passaram desde o retorno de Isabel. Léo, agora com 12 anos, era um menino alegre, inteligente e comunicativo. Júlia tinha 4 anos e era uma criança esperta e carinhosa. Sofia continuava morando com a família, tendo se tornado uma presença indispensável. Sofia, posso te fazer uma pergunta? Disse Léo um dia, agora falando perfeitamente sem hesitar. Claro, Léo. Por que nunca tirou completamente esse véu? A cicatriz não me incomoda. Não é só pela cicatriz, Léo. É para me lembrar de que, às vezes, precisamos esconder partes de nós mesmos para proteger quem amamos. Mas agora você não precisa mais se esconder. Tem razão. Nesse dia, pela primeira vez em 5 anos, Sofia tirou completamente o véu. A cicatriz no lado de seu rosto era visível, mas não a definia. Era apenas parte de sua história. Você fica mais bonita assim, disse Júlia, tocando delicadamente a cicatriz. Obrigada, Júlia. Madrinha Sofia, vai ficar conosco para sempre? Perguntou a menina. Para sempre, respondeu Sofia, abraçando as 2 crianças. Ricardo e Isabel observavam a cena com gratidão. Nunca imaginei que nossa família se tornaria tão forte depois de tudo que passamos, comentou Ricardo. A adversidade, às vezes, traz as pessoas certas para nossas vidas, respondeu Isabel. Como Sofia. Exatamente. Ela arriscou tudo para nos reunir. E hoje somos mais felizes do que jamais fomos. Nesse final de tarde, toda a família estava reunida no jardim. Léo lia uma história para Júlia, enquanto Ricardo e Isabel conversavam sobre os planos para a empresa, que agora prosperava sob a administração honesta dos 2. Sofia observava tudo com um sorriso no rosto. No que está pensando? Perguntou Isabel. Em como as coisas podem mudar quando alguém decide lutar pelo que é certo. Você mudou nossas vidas. Nós mudamos as vidas uns dos outros. Isso é o que faz uma família. E falando em família, tenho uma novidade. Que novidade? Estou grávida de novo. Sofia quase derrubou o copo de suco que segurava. De novo? Sério? Sério. E desta vez quero que seja mais que madrinha. Quero que seja comadre oficial. O que significa isso? Significa que quero oficializar legalmente seu papel na nossa família. Você cuidou de Léo quando eu não podia. Cuidará de Júlia e quero que cuide deste novo bebê também. Isabel, Sofia, você salvou minha família. Deixe-me fazer você oficialmente parte dela. Aceito, disse Sofia com lágrimas nos olhos. Léo, que havia escutado a conversa, correu para abraçar Sofia. Agora você é oficialmente nossa família. Sempre fui, Léo. Agora só é oficial. E vamos ter outro bebê, gritou Júlia, aplaudindo. A notícia do novo bebê e da oficialização de Sofia como parte da família trouxe ainda mais alegria à casa, mas também trouxe uma visita inesperada. Sebastião apareceu numa tarde, mas desta vez com uma expressão diferente no rosto. Ricardo, posso falar com todos vocês? Claro, pai. Entre. A família se reuniu na sala. Ricardo, Isabel, Sofia, Léo, Júlia e Sebastião. Vim fazer um anúncio, disse Sebastião. Decidi me aposentar completamente e viajar. Quero conhecer o mundo e encontrar a paz comigo mesmo. Por quanto tempo? Perguntou Ricardo. Talvez 1 ano, talvez mais. Preciso de tempo para refletir sobre tudo o que fiz e me tornar uma pessoa melhor.
Vovô vai voltar? Perguntou Léo. Vou voltar, mas só quando tiver certeza de que posso ser o avô que vocês merecem. Já está sendo, disse Júlia, abraçando a perna de Sebastião. O homem mais velho se emocionou. Obrigado, minha netinha. Isso significa muito para mim. Antes de partir, Sebastião pediu para falar com Sofia em particular. Sofia, quero te agradecer. Pelo quê? Por me ensinar, mesmo sem querer, que amar uma família significa deixá-la livre para crescer. Sebastião, você mostrou que proteger quem amamos às vezes significa arriscar tudo, não controlá-los. Foi uma lição que levei 70 anos para aprender. Nunca é tarde para aprender. Cuidarei bem da minha família enquanto estiver fora. Prometo que quando voltar, serei digno do perdão que me deram. Sofia o abraçou. Já é digno, Sebastião. O amor perdoa tudo. Epílogo. 10 anos depois, o sol da manhã entrava pela janela do quarto quando Sofia acordou com o som de passos apressados no corredor. Não era mais o canto no chuveiro. Léo, agora com 17 anos, havia desenvolvido o hábito de acordar cedo para estudar para o vestibular. Madrinha Sofia, sua voz ecoou pela casa. Você viu minha redação sobre psicologia? Sofia sorriu, se levantando devagar. Aos 43 anos, 5 anos casada com o doutor Morales, o advogado que a havia ajudado a descobrir a verdade sobre Isabel, sentia-se mais forte do que nunca. Desceu e encontrou Léo na cozinha, com livros espalhados pela mesa, tomando café enquanto revisava suas anotações. Seus cabelos já não eram os de um menino, e ele usava o uniforme do cursinho pré-vestibular. Bom dia, doutor Léo, disse Sofia, beijando o topo de sua cabeça. Madrinha, pare de me chamar assim na frente dos meus amigos. Ele riu, mas Sofia sabia que secretamente gostava. O sonho de ser psicólogo havia se fortalecido com o tempo, inspirado por sua própria experiência de superação. Sua redação está na mesa da sala, disse Rosa, que aos 70 anos continuava cuidando da família com o mesmo carinho. E a senhora Sofia, chegou uma carta da editora hoje cedo. Sofia pegou o envelope. Seu livro, O Silêncio que o Amor Quebrou, havia sido publicado há 2 anos e se tornado um sucesso inesperado. Não pela fama, Sofia ainda evitava entrevistas, mas porque tocava corações. A editora queria publicar uma sequência. Vai escrever outro livro, madrinha? Perguntou Léo, olhando por cima do ombro. Talvez. Sobre o que você acha que deveria escrever? Sobre como a vida fica melhor quando você tem uma família de verdade, respondeu ele sem hesitar. Sofia guardou a carta. Talvez escrevesse mesmo. Havia tanto para contar sobre esses anos, as primeiras competições de natação de Júlia, as notas excelentes de Léo na escola, os amigos que fizeram, como Sebastião havia se tornado um avô presente após sua volta da viagem ao redor do mundo. Madrinha, você tem consulta hoje? Perguntou Léo, arrumando os livros na mochila. Tenho. Consulta pré-natal. Bebê número 3 a caminho. Posso ir com você depois da aula? Sempre pode. Durante o caminho para a escola, Léo contou sobre o projeto de psicologia que estava desenvolvendo. Queria fazer uma apresentação sobre como o trauma infantil pode ser superado com amor e apoio familiar. É baseado na nossa história, madrinha. O Dr. Henrique disse que pode me ajudar com as pesquisas. Sofia olhou pelo retrovisor. O menino assustado e mudo havia se transformado num jovem confiante e brilhante. Seus olhos ainda eram grandes e expressivos, mas agora brilhavam com curiosidade e determinação. Tenho orgulho de você, Léo. Eu também tenho orgulho de você, madrinha, por ter lutado, por ter me salvado, por ter provado que famílias podem ser construídas com amor. Na escola, Sofia observou Léo se despedir de amigos e cumprimentar professores. Ele havia se tornado um líder natural, sempre organizando projetos sociais. No mês anterior, havia convencido a escola a adotar uma família carente de Cidade Tiradentes, um bairro periférico de São Paulo, onde crianças viviam situações similares à que ele havia enfrentado. É importante não esquecer de onde viemos, havia dito a ela. Durante a consulta médica, o Dr. Henrique confirmou que o terceiro filho de Ricardo e Isabel estava se desenvolvendo perfeitamente.
Mais um afilhado para você, Sofia, riu o médico. Mais um filho, corrigiu Sofia. Esta família me adotou há muito tempo. Naquela tarde, toda a família estendida estava reunida para o almoço de domingo que se tornou tradição. Na mesa estavam Ricardo e Isabel, Sofia e o Dr. Morales, Léo, que havia trazido a namorada, Júlia, agora com 14 anos, Mateus, de 6 anos, Clara e Daniel, filhos de Sofia com o Dr. Morales, de 5 e 3 anos, e Sebastião, que havia voltado da viagem, transformado num avô presente e carinhoso. Vamos fazer nossa tradição, disse Isabel. Cada um conta algo bom que aconteceu esta semana. Léo começou. Terminei meu projeto sobre resiliência infantil e o professor disse que pode ser publicado numa revista científica. Júlia. Ganhei a competição de natação da escola e vou representar São Paulo no campeonato estadual. Mateus. Fiz um amigo novo na escola e ele vai vir brincar aqui amanhã. Clara. Aprendi a tocar no piano a música que a madrinha Sofia sempre cantava para o Léo. Daniel. Construí um castelo de areia na praia que não caiu quando veio a onda. Dr. Morales. Consegui ajudar uma família a se reunir depois de 3 anos separados. Sebastião. Percebi que sou o homem mais sortudo do mundo por ter uma família que me perdoou. Ricardo. Descobri que a empresa teve o melhor ano de sua história porque todos trabalhamos juntos. Isabel. Vi nossos filhos crescerem felizes e saudáveis. Sofia. Percebi que a decisão mais corajosa da minha vida me trouxe mais felicidade do que jamais imaginei possível. E qual foi essa decisão? Perguntou Mateus. Decidir lutar por uma família que eu não conhecia, mas que precisava de ajuda. Mesmo sendo perigoso? Especialmente por ser perigoso. Às vezes as coisas mais importantes são as mais difíceis de fazer. Léo levantou seu copo de suco. Um brinde pela família que escolhemos e pela família que nos escolhe. Todos brindaram e, nesse momento, olhando ao redor da mesa cheia de pessoas que se amavam, Sofia soube que cada risco que havia corrido, cada mentira que havia contado, cada momento de medo que havia enfrentado, tudo havia valido a pena. Léo, agora um jovem de 17 anos cheio de sonhos e propósitos, olhou para ela com gratidão. Madrinha, obrigado por não ter desistido de mim. Nunca desistiria. As promessas de madrinha são para sempre. E assim, na mansão que um dia foi fria e silenciosa, ecoavam agora as risadas de 3 gerações de uma família que aprendeu que o amor verdadeiro não controla, não manipula, não ameaça. O amor verdadeiro protege, perdoa, luta e nunca desiste. A Casa dos Santos se tornou um lar onde crianças traumatizadas podiam se curar, onde adultos feridos podiam recomeçar e onde uma jovem que arriscou tudo por amor encontrou sua própria família. Léo nunca mais ficou em silêncio. Sua voz se tornou forte e clara, sempre pronta para defender quem precisasse, sempre disposta a contar sua história para ajudar outras crianças e sempre, sempre agradecendo à madrinha que cruzou o mundo para devolver-lhe sua família. Fim. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno. Se você gostou desta história, deixe um like e se inscreva no canal. Conte-nos sua cidade e de onde nos acompanha. Sua participação é muito importante para nós.